se você acha que uma guinada à esquerda de um eventual governo Dilma poderia chegar ao extremo chavista. Bom, numa palavra, acho que não. Acho que não, porque o chavismo não resultou da vontade de Hugo Chávez. O chavismo resultou do colapso do Estado venezuelano e da elite política venezuelana. Um colapso que durou décadas. E um colapso que acabou num desmoronamento institucional da Venezuela. Foi assim que surgiu o chavismo. E eu não vejo, né, embora eu concorde com a brincadeira que foi feita com o Denis, pela jornalista da Agência Internacional, eu concordo que esse negócio de dizer que as nossas instituições garantem tudo, etc., não passa de papo furado. Eu não vejo no Brasil um colapso institucional desse tipo no horizonte próximo. Mas o meu ponto, que eu insisto aqui, é o seguinte: ao longo da última década ou dos últimos 20 anos, o PT trilhou um caminho numa encruzilhada. Ele podia ter se transformado num partido social-democrata e chegou a se tornar um partido observador da Internacional Socialista, e, num certo momento, houve toda uma articulação para que Lula se tornasse um presidente de honra da Internacional Socialista. Essa articulação aconteceu há mais ou menos 10 anos, um pouco antes da sua eleição presidencial em 2002. Mas, por vários motivos complexos, que eu não teria tempo para discutir em menos do que algumas horas, o PT adotou um outro caminho e decidiu que o seu caminho seria um caminho de restauração stalinista num contexto latino-americano marcado pela crise do castrismo. Isso faz com que nós tenhamos uma anomalia no Brasil. O maior partido político brasileiro e o núcleo e o eixo de sustentação do governo é contra a democracia. Não sou eu que estou afirmando. Ele afirma no seu programa. Ele afirma em notas. E, entretanto, ele vive da democracia e vive na democracia. E essa contradição, essa tensão, ela ficou suspensa, ou mais ou menos congelada, durante o governo Lula, porque o governo Lula adquiriu uma autonomia bonapartista em relação ao seu próprio partido. E faz o que quer. Em quase tudo, fazendo certas concessões. Quando a gente fala do Plano Nacional de Direitos Humanos e do acompanhamento editorial da mídia, nós estamos falando de concessões a um partido. E eu me pergunto, no próximo período, no caso, na hipótese, eu não fiz uma profecia eleitoral, mas no caso, na hipótese, que é uma hipótese razoável, de vitória da candidata oficial, essa candidata oficial não tem a autonomia bonapartista que Lula tem em relação ao seu partido. Ela depende muito mais por ser uma derivação de Lula, mas é uma derivação de Lula no momento em que Lula terá se retirado do centro do palco político, do centro do poder. E, portanto, ela passará a depender muito mais do seu partido. Aí, então, essa contradição entre um partido que vive, se desenvolve, cresce na democracia, mas é contra a democracia. Essa contradição se apresentará de uma maneira muito mais aguda do que ela se apresenta hoje, porque hoje nós temos o escudo do lulismo. E é por isso que eu acho que há um debate político crucial a ser travado no Brasil, que se trava sobre o que está acontecendo na Venezuela e em Cuba. Porque esse debate político tem grande impacto sobre a influência e como será a recepção social de propostas de controle da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, da liberdade de imprensa nos próximos anos.